Olá pessoal, Marco de Carvalho aqui. Vamos falar hoje sobre questionário. Então, o que é um questionário? É uma das ferramentas mais conhecidas, né, para quando você quer identificar as necessidades dos clientes e tal. Se for perguntar para alguém que não conhece muito o desenvolvimento de produtos, como é que ele faria, né, para identificar as necessidades dos clientes dele, muito provavelmente ele citaria um questionário, né, ir lá conversar com o cliente, entrevistar, né, de alguma forma. E de fato é uma ferramenta bastante efetiva, só que nós não podemos nos iludir também com o questionário, ele não é completo. Então existem alguns tipos de características que você não vai conseguir facilmente identificar só aplicando o questionário. Então existe um pesquisador japonês, né, chamado Kano, que propôs um modelo. Nesse modelo ele propôs 3 tipos de características para os produtos. Então tem as características básicas, obrigatórias, as de desempenho e as encantadoras ou surpreendentes. Então o que é isso? Essas características básicas são aquelas que o cliente não menciona. Se você fizer uma pesquisa ele não vai falar, mas ele considera que o produto deveria ter aquilo. Então um exemplo disso, refrigeradores. Então se você compra um refrigerador e vem sem um recipiente para colocar ovos, né, ou um local, um compartimento de ovos, você vai ficar insatisfeito. Você esperava que tivesse aquilo. Todos os outros refrigeradores têm aquilo. Como que o seu não tem? Então é esse tipo de característica. Daí tem as características de desempenho que o cliente vai mencionar numa entrevista, num questionário. E o atendimento dessas características deixa o cliente cada vez mais satisfeito. Então, mantendo o exemplo do refrigerador, questão de consumo, né? Quanto menor o consumo, melhor, mais o cliente fica satisfeito. Quanto menor o tempo para gelar a cerveja, mais o cliente fica satisfeito. É esse tipo de característica. Ela é facilmente identificada por meio de questionário. E tem um outro tipo de característica que são aquelas de encantamento, aquelas surpreendentes, né? Então, que são inovações do produto e que realmente agregam valor para o produto. Então, por exemplo, ainda no refrigerador, algum tempo atrás, teve a primeira empresa no Brasil que colocou lá uma torneirinha na porta do refrigerador para você pegar água gelada direto na porta. Então isso foi uma característica desse tipo, uma característica encantadora. Ninguém esperava aquilo. Se tivesse sido feito um questionário tal, dificilmente o cliente ia falar isso. Teria que ser um cliente bem inventivo, né? Um cliente bem especial para te falar isso numa entrevista, num questionário. Então normalmente quem vai criar isso é a própria equipe de desenvolvimento. Então são novidades que a própria equipe vai ter que propor no produto. Então é importante ter essa noção, né? Os questionários, entrevistas vão nos ajudar com aquelas características do meio, aliás, de desempenho. E dificilmente você vai conseguir acessar as básicas e as encantadoras com questionário apenas. Daí tem outras técnicas. Nós já falamos aqui de levantamento de soluções comerciais ou benchmark, que ela ajuda a identificar as características básicas e obrigatórias. Vamos falar ainda da observação, que ajuda a identificar características encantadoras. Então, cientes dessa limitação, vamos falar especificamente do questionário, né, o passo a passo dele. A primeira questão é o objetivo. Então, no desenvolvimento de produto, normalmente o objetivo é o quê? Saber o que o cliente quer ter no produto, o que ele espera do produto, que características ele quer no produto. Mas tem outras possibilidades. Um questionário pode ser também para medir a satisfação do cliente e tal. Então, a primeira coisa é definir o objetivo do questionário. Em segundo lugar, se você ainda não fez isso, né, já está desenvolvendo o produto, já deveria ter feito isso, ter uma boa ideia do público-alvo, mas se não fez isso ainda, agora tem que fazer isso. Por quê? Porque eu não posso direcionar um questionário para todo mundo, né? Eu não posso assumir que todas as pessoas do país, né, são
passíveis de ser clientes do meu produto. Eu tenho que especificar muito mais isso. Quanto mais preciso eu for, melhor, porque daí eu vou aplicar num grupo realmente que são meus potenciais clientes, esse questionário. Então, definir esse público-alvo, usar características demográficas, psicográficas, então, idade, escolaridade, nível de renda, região que está, língua, né? E daí, hoje em dia, com a segmentação que as redes sociais possibilitam, você consegue até que série gosta, que tipo de conteúdo consome, que tipo de roupa aprecia, que tipo de coisas comprou recentemente, que eu vou direcionar para isso. Então, o mapeamento das redes sociais permitiu tudo isso aí, né? Conhece o cliente melhor do que ele mesmo se conhece. Então, mas de qualquer jeito, definir o público-alvo. Próximo passo, identificar o que você precisa saber, quais são as necessidades de informação em relação a esse público-alvo. Então, muito provavelmente você quer saber quanto ele está disposto a pagar, né? Que características ele valoriza, que soluções ele atualmente utiliza, e assim vai. Daí bolar o roteiro da entrevista. O que é esse roteiro? O que você vai conversar com o seu cliente, né? Então, um roteiro para a conversa com ele. Então, normalmente no questionário a gente começa primeiro com uma entrevista, que é um instrumento de pesquisa mais aberto, baseado em entrevistas mesmo, em conversa com o cliente, e posteriormente eu vou convergir para um questionário propriamente dito, que eu possa tabular. Então, nesse passo aqui a gente vai bolar esse roteiro da entrevista. O que eu vou perguntar para o cliente? Eu vou aplicar isso com pessoas do meu público-alvo, né, algumas pessoas, não muitas, mas para sentir as respostas, que tipo de resposta dá para esperar para cada questão, e vou usar essa informação para formatar meu questionário. Daí esse questionário, sim, eu vou colocar com respostas fechadas, né? Então, 5, 4, 3 possíveis respostas para cada pergunta. Por que isso? Porque daí eu consigo tabular, eu consigo aplicar para uma quantidade muito maior de clientes e tabular os resultados. E daí usar as ferramentas que a gente tem hoje computacionais para isso, que facilitam bastante o processo. Aí elaboro esse questionário, aplico o questionário, daí agora com uma amostra muito maior dos meus clientes potenciais. Tabulo, né? Então eu vou tirar os resultados, quem respondeu o que para cada pergunta, fazer gráficos e tal, e vou analisar esses resultados e tirar dali as informações preciosas para orientar, direcionar o meu desenvolvimento de produtos. Então, basicamente, questionário é isso. Se vocês quiserem detalhes do passo a passo, exemplo, indicação de ferramentas computacionais para auxiliar no processo, temos isso lá num dos capítulos do livro Ferramentas para Inovação em Produtos, cujo link está aqui na descrição. E agradeço o interesse, né, no assunto, agradeço por terem assistido o vídeo até aqui. Se tem interesse nesse tipo de assunto, por favor, inscreva-se no canal e deixe o seu like aqui para valorizar nosso trabalho e nos incentivar a continuar produzindo conteúdo nesses assuntos aqui. Tchau, tchau e até a próxima.